Olá, estamos aqui fazer o culto do Evangelho no Lar online. Estamos aqui uma parte da mocidade, eu, Laura, Júlia, Bárbara e Mercedes. Vamos começar com a prece inicial. Então, vamos pedir que fechem os olhos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, por nos acompanhar, por nos intuir, por estar conosco nesse momento de dificuldade que o nosso planeta está passando. Pedir também que nos acompanhe durante esse culto, para que a gente consiga passar uma boa mensagem aos nossos jovens, que a gente consiga diminuir essa distância e nos intuir nesse momento. Que assim seja. Que assim seja. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em toda parte, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes prezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazê-los, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1864. Bom, nessa leitura, ele vai falar justamente o que o tema está dizendo, né? Que é obediência e resignação, e diz que são duas virtudes que elas andam juntas. E que Jesus, quando ele esteve aqui, ele tinha essas duas virtudes. E foi numa época, digamos que muito conturbada. E ele estava lá, obediente e resignado. E também fala que toda época tem a sua virtude e o seu vício, né? E diz também que a nossa virtude é a elevação intelectual e que o vício, e que o vício é a indiferença moral. Eu acho que é assim que ele... Sim, justamente. Vocês querem falar um pouco sobre isso? Então, dando continuidade ao nosso evangelho de hoje, com a temática Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, sabemos que quando Jesus ele veio aqui na Terra, né, naquele momento, há 2000 anos, quando ele se fez presente, ele deixou um ensinamento muito bonito de amor ao próximo, de bondade, de humildade. Naquele tempo, aquele povo, aquelas sociedades, elas eram muito ainda ignorantes em termos de amor, de bondade, de obediência e resignação. A compreensão do Evangelho ainda era muito pequena. Jesus veio justamente para ensinar, para mostrar o caminho, não só pela fala, mas também pelo exemplo. Ele arrebatou todos nós pelo exemplo.
e vem nos ensinar justamente que é essa obediência e essa resignação. Podemos encontrar aqui nas entrelinhas do Evangelho que essa obediência e a resignação, elas estão dentro da lei de amor, da lei de caridade que Jesus ele tanto nos ensinou, né? A obediência e a resignação. Essa obediência nos leva à humildade, a saber enxergar as coisas com paciência, com brandura, saber ouvir de vez em quando também, que é muito importante. E nós precisamos dela para a gente poder evoluir. E a resignação também. Como é que eu vou enxergar, como é que eu vou lidar com o sofrimento, com as provações da vida, porque problema todo mundo tem. Às vezes a gente não sabe lidar com ele. É muito difícil para quem sofre tentar enxergar uma possível solução, uma possível aprendizagem nesse sofrimento. Mas aí é que está. É a humildade e a resignação que nos faz tirar boas conclusões dos nossos problemas. Você tem duas escolhas, ou você sofre, aliás, ou você evolui pelo amor, ou você vai evoluir, você vai aprender pela dor. Não é Jesus que te impõe, não é Deus, é você com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas escolhas. E a escolha é nossa. Sim, isso mesmo. E aí, o capítulo também fala, né, que com relação à obediência, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, né? Que nós devemos saber usar muito bem esses dois âmbitos, tanto a razão quanto o coração, e que existe uma diferença entre ser resignado e ser apático, né? Que a gente precisa entender que ser resignado também é tomar decisões, também é progredir, também é evoluir. Ao contrário de ser um apático. Ah, mas isso está acontecendo comigo, é porque Deus quis. Não, se isso está acontecendo com você, é porque você precisa aprender alguma coisa com isso, com esse momento que você está passando, né? Então, isso é ser resignado. E ser obediente é saber seguir pelos caminhos corretos, os caminhos que Jesus nos ensinou, né? Que é o caminho do amor, da caridade, saber amar ao próximo, que não é fácil, a gente sabe que isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas a gente precisa entender, precisa usar tanto a razão quanto o coração para entender que nós precisamos amar o nosso próximo, né? Amar o inimigo, como diz no Evangelho. E isso é importante para a nossa evolução, tanto intelectual como, principalmente, para a evolução moral, que nós estamos aqui encarnados justamente para obter essa evolução, que é de suma importância na nossa existência. Que é justamente o que ele fala, né? Que a gente está mais envolvido intelectualmente do que moralmente, o que deveria ser ao contrário. Porque a gente está mais ligado a ser um robô, a ser, tipo, rotineiro, do que ligar para aquele meu amigo que está do meu lado sofrendo e eu estou fechando os olhos. Exatamente. E ele ainda fala que, intelectualmente, nós estamos evoluindo bem rápido. Porém, moralmente, essa evolução não está acompanhando, né? Nós estamos demorando muito mais para evoluir moralmente do que para evoluir intelectualmente. E aí é como o Mercedes falou, acaba que a gente aprende pela dor, ao invés de aprender pelo amor, né? É a questão das duas asas, né? A gente tem que sempre manter o patamar no mesmo nível, só que a gente acaba evoluindo mais com uma asa que a outra. Então, a gente se torna pessoas que voam só com uma asa, só com a asa da intelectualidade, e a da moral a gente acaba deixando passar. Isso, exatamente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, acho que a gente pode encerrar fazendo a prece. Júlia, faz a prece para a gente. Fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento ao Mestre, agradecer por mais essa oportunidade, estarmos aqui hoje. Senhor, possa nos proteger, nos abençoar, proteger nossos jovens, proteger o Brasil, o mundo, iluminar as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade nesse momento,
que o Senhor possa nos proteger. Pedimos também pela fluidificação da nossa água, todos os bens necessários para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos beber a água, né? Então, assim, nós encerramos o nosso culto. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Para mim foi. Eu espero que para os jovens que vão assistir, que estão assistindo, né, tenha sido também bem proveitoso. Continuando com a meta que a gente estabeleceu, né, que foi a obediência primeira, depois a paciência, e agora a gente colocou uma terceira que foi a resignação, não é isso? Então, eu espero que todos tenham gostado do nosso culto. É uma aula um pouquinho diferente das que a gente já vem postando, mas que também é muito importante, né? A realização do culto do Evangelho no lar. Tá bom? Beijo. Tchau.